Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Glórias a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para adorar o Senhor, para prestarmos o nosso culto a Deus, porque Ele é merecedor da nossa presença, do nosso culto, do nosso esforço para estar aqui e glorificar a Ele. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. Nós iremos fazer menção do texto do capítulo de número 6. Enquanto você localiza, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela confiança do nosso pastor, Luiz Soares, mesmo na sua ausência, seu co-pastor, pastor Jefferson, e dos meus presidentes de mocidade, irmão Ricardo, irmão Caio, que me fizeram o convite. João, capítulo de número 6. Quem está com fome nesta noite? Talvez você tenha saído de casa, ainda não jantou, esteja sentindo fome. Nesta noite tem pão para a minha, para a tua vida. Eu não sei a quantidade de pessoas que existem aqui, nem o nível de fome em que você se encontra. Mas uma coisa eu sei é que quando Jesus está presente, todos se saciam e fartam a sua fome e comem até estar fartos, porque Ele é o pão que nos alimenta. Amém? João capítulo 6, eu irei fazer menção de alguns versículos, o texto é grande, não irei ler todo, mas alguns versículos importantes para a nossa compreensão. Versículo 1 diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. E disseram: que sinal, pois, tu fazes para que o vejamos e creamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, nos dá sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 54. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 60. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E sabendo Jesus que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto vos escandaliza? O que seria se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículo 66 para encerrar. Desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amém. Fiz questão de ler alguns versículos para que você pudesse compreender nesta noite aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Antes de começar a ministrar, eu quero orar. Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai amado e querido, nesta noite, te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para te prestar culto, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, digno da nossa adoração. E diante da Tua palavra agora estamos para ouvir e nos alimentarmos, Senhor, do pão que desceu do céu. Deus, nesta noite sacia a fome, mata a sede, e que aqueles que entraram por estas portas, se por alguma aventura, Senhor, estejam famintos, que desta noite possam sair saciados pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 6. Na última pregação que eu tive a oportunidade aqui, nós falamos sobre as bodas em Caná, no capítulo 2. E eu lembro que eu dizia naquela ocasião que João escreve este evangelho com um propósito: apresentar Jesus como o Filho de Deus, e para que as pessoas crescem em Jesus e fazendo isso pudessem ter a vida eterna. João, ele registra apenas 7 milagres, e ele escolhe estes milagres muito bem para revelar em cada milagre a divindade do Senhor Jesus. João, ele apresenta Jesus não como um homem qualquer, como um profeta ou como alguém que esteve aqui na terra e pregou coisas boas, fez coisas boas, mas João apresenta Jesus como o Filho de Deus, portanto, o próprio Deus que esteve nesta terra. O milagre do capítulo 6 é um milagre muito importante. E é tão importante que João, ele vai registrar apenas 2 milagres que os outros evangelistas escreveram, que é justamente o milagre da multiplicação dos pães e o milagre de Jesus andar por cima das águas. João, ele retrata estes milagres porque eles mostravam muito bem a divindade do Senhor Jesus. Este milagre dos pães e de Jesus andar por cima das águas é um dos milagres mais públicos e documentados na Bíblia Sagrada. Mateus escreve sobre ele, Marcos escreve sobre ele, Lucas escreve sobre este milagre e João também. Então dá para nós percebermos a ênfase que o Espírito Santo, inspirando estes homens, ao escreverem a palavra de Deus, tiveram em deixar registrado este milagre, para que as pessoas pudessem entender e compreender as verdades que Jesus queria trazer. Cada milagre de Jesus, ele tinha um propósito. E os milagres que João escolhe para narrar não são todos os milagres de Jesus, porque ele diz que se fosse descrever todos, não caberia em um livro tantos milagres que ele operou. Mas estes milagres que ele registrou, cada um deles tem propósitos específicos. O milagre da multiplicação dos pães vai ser uma ilustração do sermão que Jesus vai pregar no final do capítulo 6. Jesus, ele ilustra a mensagem com o milagre para depois pregar o sermão acerca do milagre dos pães. Olhando para os demais evangelhos,
na verdade só há um evangelho, mas escrito pelos demais escritores, nós percebemos algumas coisas que João não registra, mas que acrescentam na nossa mensagem. O contexto em que a passagem está inserida nos vai revelar que no capítulo 5 de João, Jesus ele cura um paralítico no tanque de Betesda no dia de sábado. E por causa disso, a perseguição a Jesus ela aumenta em Jerusalém. Os homens agora queriam perseguir e matar Jesus, porque aparentemente ele estava desrespeitando a tradição dos anciãos ao curar num sábado. Aparentemente ele não estava obedecendo à lei. Jesus em algumas ocasiões, ele sempre enfatizou que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Se deveria ser feito o bem, se era um sábado, o bem deveria ser feito, ainda que fosse sábado, e Jesus provou isso fazendo alguns milagres nos dias de sábado. Mas a perseguição, depois da cura do paralítico, ela aumenta. Os homens queriam matar Jesus. Além disso, os outros evangelistas vão escrever dizendo que João Batista havia morrido. Os irmãos sabem, ali num capricho da filha de Herodias, ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes havia dado a sua palavra, e aí, como é importante nós termos o cuidado em prometer alguma coisa, porque depois que você promete, fica difícil descumprir, você perde a credibilidade, o crédito. Ele disse: tudo que você me pedir, eu te dou até a metade do reino. Pronto, ela tomou conselho com a mãe, ela disse: eu quero a cabeça de João Batista. Ele tinha temor a João, ele tinha temor a Deus, sabia que era um profeta, homem de Deus, mas por causa da palavra que ele havia dito, da frente dos outros homens, na sua festa de aniversário, ele cumpriu, e naquele momento ele mandou executar a cabeça de João Batista e trazer num prato para entregar à filha de Herodias. João era alguém muito querido, não somente por Jesus, mas pelos discípulos. Então você coloca a perseguição, você coloca o luto, e além disso, o texto vai descrever que Jesus, ele curava, ele expulsava espíritos maus, e eram muitas pessoas que iam até Cristo para receber a cura. Tanto que Jesus vai dizer que chegou um momento que eles não tinham tempo, Itani, nem para comer. Aí Jesus vai dizer: espera um pouco, precisamos descansar, né? Tem momentos que às vezes nós estamos assim, é correria, é uma luta grande, e aí nós precisamos entender que muitas vezes precisamos ter o nosso descanso, porque senão o corpo físico ele padece, e aí daqui a pouco ele afeta também no espiritual, e aí você começa a passar por sofrimentos pela falta de descanso. Jesus disse: vamos descansar, vamos ali, entrem no barco, vamos a um lugar deserto. Mas quando Jesus pensa em descansar, está indo com os discípulos a uma região ali de Betsaida, no deserto. O texto vai dizer que quando ele vai chegando, Emerson, já tem uma multidão esperando, porque quando ela viu Jesus saindo em direção ao outro lado do mar, a multidão mesmo a pé começou a correr, e aí até o lugar onde Jesus estava. Era para descansar, mas quando Jesus viu aquela multidão, o texto vai dizer que ele sentiu uma íntima compaixão, porque era como pessoas que não tinham pastor. Jesus olhou aquela multidão, vários doentes, pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Era um momento que ele iria repousar, mas ele, em profunda compaixão, ele abre mão do seu repouso, do seu descanso, para começar a ensinar, a curar, a pregar acerca do reino de Deus. Jesus se sacrifica pela causa do reino, ele se sacrifica pelo propósito maior da missão que o Pai lhe havia confiado. Precisava descansar, precisava, mas ao ver aquela multidão, aquelas pessoas, o coração dele se compadece e começa a curar, a libertar, a pregar o reino de Deus. O dia vai passando, a tarde está escurecendo, uma multidão grande de
aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí vem um problema, porque o povo já está seguindo Jesus há muito tempo, e não havia comida para aquele povo todo. Jesus então vai olhar e o texto vai dizer que ele testando Filipe, porque ele já sabia o que haveria de fazer. Ele já sabia a solução do problema antes dele acontecer. Ele já sabia como ele iria resolver antes do problema surgir. Mas para testar Filipe e os seus discípulos, ele vai dizer: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para toda esta multidão? Tem vezes que é assim, Jesus faz testes conosco. Mesmo sabendo como ele vai agir, mesmo sabendo como ele vai fazer, mas ele quer ver a minha e a tua reação diante das dificuldades. Aí ele permite certas coisas na nossa vida para dizer: e aí, José, como é que nós vamos resolver? E aí, Francisco, como é que nós vamos fazer? E aí, Maria, diante desse problema, como é que nós vamos resolver essa situação? Ele já sabe como ele vai fazer. Ele já tem os recursos, ele já tem os meios, mas ele quer ver a reação dos seus discípulos diante das dificuldades. Porque as dificuldades, elas provam a nossa fé. Elas testam a nossa confiança em Deus. Elas provam a nossa maturidade cristã. E aí, Filipe, onde é que vamos comprar pão para tanta gente? Filipe, olhando apenas com os olhos humanos, não teve o discernimento espiritual necessário para compreender quem estava diante dele. Filipe vai dizer: o problema não é onde, o problema é como. O problema não é onde, o problema é como. Porque onde é que nós vamos encontrar tanto dinheiro para comprar pão para esta multidão? 200 denários não seria suficiente para dar a cada um pouco. 200 denários, irmãos, era 200 dias de trabalho de um homem. Era aproximadamente 8 meses de trabalho de um homem para dar a cada um daqueles um pouco de pão. Jesus, o dinheiro não dá. O Itani, né? Tesoureiro. Jesus perguntou: e aí, o Itani, o pão para essa mocidade? Jesus é muito, viu? Tem um menino aí. Meu Jesus. Filipe disse: os recursos não dá, Jesus. Aí vem o irmão André: Jesus, eu consegui aqui alguma coisa. 5 pães de cevada, João vai enfatizar, e 2 peixes. Mas o que é isso, Jesus? Diante de uma multidão tão grande, irmãos, eu nunca estive num lugar em que 5.000 pessoas se alimentaram. Eu nunca estive numa festa de casamento, de aniversário, em que tinha comida para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se você colocar apenas uma mulher e apenas uma criança, aí já dá aproximadamente 15.000 pessoas. André pega aquele pão que foi o que ele conseguiu reunir, 2 pães e 5 pães e 2 peixes com um rapaz. O que é isso para tamanha multidão? Aí Jesus vai dizer: faça todo mundo sentar. Juntem grupos de 50, de 100, acalme o povo, façam eles sentar e me dê aqui o que vocês têm. E o texto vai dizer que ele, pegando aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ele deu graças a Deus, abençoou e começou a repartir entre os seus discípulos. E à medida que ele repartia com os seus discípulos, os discípulos repartiam com a multidão e o povo ia se alimentando. E começou a repartir, a dividir, e o povo ia se alimentando. Daqui a pouco já tinham comido 10, 50, 100, 200, daqui a pouco 500 já tinham se alimentado, 1.000, 3.000, 5.000, talvez 10.000 pessoas se alimentaram daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes. E aí eu quero louvar a Deus por aquele rapaz. A Bíblia não diz o nome dele, não diz de onde ele era, não diz quem eram os seus pais,
Mas a atitude dele foi louvável, porque ele poderia ter guardado aquela marmita apenas para ele, porque havia uma multidão faminta, e apenas se alguém soubesse que ele tinha pão, poderia até tomar das mãos deles aquela provisão. Mas ao ser perguntado, talvez por André ou por outro discípulo, quem tem alguma coisa aí para comer, o mestre está perguntando. Aquele jovem disse: eu tenho uma marmita com 5 pães e 2 peixes. É muito pouco, eu sei, mas eu quero oferecer o que eu tenho a Jesus. Os discípulos pegaram aquele pouco, levaram até Jesus. E quando nós levamos o pouco que nós temos até Jesus, aí do pouco que você tem, aí ele começa a fazer coisas extraordinárias. Talvez você olhe para você e diga: eu tenho muito pouco, eu não tenho quase nada, eu não tenho nada para oferecer. Mas Jesus está dizendo: o pouco que você tem nas minhas mãos é suficiente para prover para uma grande multidão. Aquele jovem renunciou o seu próprio alimento para matar a fome de outras pessoas. Ele teve a fé em Jesus necessária para crer que o Senhor faria o melhor com o pouco que ele tinha, que o Senhor iria administrar melhor os recursos que ele tinha. E ao fazer isto, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foi alimentada. E aqui eu quero enfatizar que não foi qualquer alimentação, porque o texto vai dizer que eles comeram até se fartar. Os discípulos passaram oferecendo, comeram até o ponto de dizer: alguém quer mais pão? Porque ainda tem. Alguém quer mais peixe? Porque ainda tem. Alguém quer comer mais? Porque ainda tem. Aqui tá bom, todos nós já estamos saciados. Aqui tá bom também, já passou pão demais aqui perto de nós. Aqui atrás também tá bom, ele já nos alimentou, nós estamos fartos. Todos se alimentaram daqueles pães e saciaram a sua fome. Aquele pão era um pão de cevada, não era um pão de trigo. O material era um material inferior. A cevada era usada, para os irmãos terem uma ideia, também não só na alimentação. Era uma alimentação barata, mas também era usada para alimentar animais. Era um pão de um produto pobre, Ricardo. Era um pão de um produto que não tinha um alto valor. Mas o mestre pegou aquele pão de um valor desprezível, pouco, deu graças a Deus, abençoou, e aquele pão foi capaz de saciar a fome de milhares de pessoas. Eu não sei o que você está entendendo nesta noite, mas Jesus está falando com você e dizendo: os teus poucos recursos nas minhas mãos podem fazer coisas extraordinárias. Os teus poucos recursos nas minhas mãos podem fazer coisas grandes em favor do reino de Deus. E se é culto de jovens, eu quero enfatizar para os jovens e dizer: não olhe para as suas limitações, mas olhe para as possibilidades de Deus. Você serve a um Deus grande, você serve a um Deus que te chama e te capacita, você serve a um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Não olhe para as tuas imperfeições, para as tuas limitações ou para as tuas falhas, mas se lance nas mãos do Senhor, porque fazendo isso você irá viver coisas extraordinárias. Jesus, é tão pouco, mas eu te entrego, Senhor. Jesus, eu acho que não tem valor, mas mesmo assim eu te entrego. Jesus, para mim isso aqui não vale nada, não sirvo para nada, mas eu me entrego a ti, Jesus. É tudo que Jesus precisa e quer. Pessoas que não confiam em si mesmas, pessoas que não confiam em suas próprias capacidades,
pessoas que não confiam em suas próprias sabedorias, mas que se lancem, se entreguem, se joguem nos braços de Jesus e diga: faz de mim alguma coisa, Senhor. Faz de mim o que tu queres, Jesus. Usa-me, Senhor, para o teu projeto, para os teus planos. Eu não sei, mas faz de mim alguma coisa, porque eu quero ser útil. Já pensou a importância daquele jovem? Se ele não sai de casa, não tinha pão para multiplicar. Mas porque ele saiu de casa, foi em busca de Jesus, o milagre aconteceu. Irmãos, povo com fome, Jesus criou o Bolsa Pão, alimentou aquela multidão todinha. Sabe qual foi o resultado? Oh, glória! Ei, Jesus é nosso rei. Ei, Jesus é nosso rei. As pessoas ficaram tão alegres, felizes, em êxtase. Por quê? O homem curava, Jesus expulsava demônio. Jesus agora estava não somente expulsando demônio, mas expulsando a fome. Alimentava. Esse era o profeta que nós estávamos esperando. Era esse o homem de Deus que nós estávamos aguardando. Deus olhou para as nossas misérias, viu que a gente estava com fome, com esse povo romano nos oprimindo, e agora ele enviou o profeta que vai matar a nossa fome. Ei, menino, a partir de hoje você vai comer 2 a 3 pães por refeição. Ei, menina, acabou aquela ausência de comida na nossa despensa. Ei, menina, levantou-se um profeta no meio de nós, que ele tem poder para multiplicar. Irmão, quem multiplica pão, multiplica dinheiro. Não vai faltar mais dinheiro, não. Oh, glória a Jesus. Se fosse no dia de hoje, estavam jogando Jesus, né? No meio da multidão, para cima. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus olhou para a multidão, e aqui tem uma característica que só ele tem. Só ele, que era Deus. Ele olhou para a multidão e viu a intenção dos corações. Para o homem era uma multidão cheia de fé. Para o homem era uma multidão buscando o Senhor. Para o homem era uma multidão que estava com fome de Deus. Mas para Jesus, que conhecia o coração, ele disse: eita, tem muita coisa errada aí. Entra no barco, entra, Pedro, João, entra. Não, Jesus, o pessoal quer tirar foto aqui com a gente, agora que tá bom, a gente só passa pelas lutas, agora o povo aqui tá alegre, tá feliz, querendo nos abraçar, e você querendo mandar a gente embora. Vamos ficar um pouquinho mais, espera aí, a gente tá conhecendo o povo. Entra no barco e passa para o outro lado. Jesus identificou naquela multidão uma grande tentação para os seus discípulos, porque não estavam preparados para vencer os aplausos humanos, não estavam preparados para vencer a fama humana, não estavam prontos para vencer a sedução do reconhecimento, da posição, sabe, do prazer que as coisas do mundo podem oferecer. Não estavam preparados. Jesus já havia sido treinado no deserto. Quando cheio do Espírito Santo, Satanás levou ele para ver os reinos do mundo e disse: se tu me adorares, então eu vou te dar poder sobre todos esses reinos. Mas Jesus, em oração, em jejum, 40 dias no deserto, cheio do Espírito Santo, Jesus vai dizer: somente ao Senhor Deus é quem nós devemos adorar. Somente ao Senhor Deus nós devemos servir. E depois das 3 vezes que Satanás tentou, o texto vai dizer que ele, não conseguindo vencer Jesus, ele saiu e deixou Jesus ali. Jesus já havia vencido a tentação
do reconhecimento humano. Jesus estava sendo reconhecido pelas pessoas, mas não era o propósito que Deus tinha para ele. Jesus não veio para ser famoso. Ele não veio para atrair muitos seguidores. O propósito de Jesus não era ser conhecido por milhares de pessoas. Havia algo maior. Havia algo mais importante. Havia algo mais excelente. Havia algo que iria impactar muito mais na vida das pessoas. Jesus sabia que aquela não era a missão dele. Ele estava focado na cruz do Calvário. Ele sabia o propósito para o qual Deus havia enviado ele. Ele não cedeu à tentação da multidão. Ao invés disso, ele correu para o monte, foi para o monte e foi buscar ao Senhor em oração. Há um hino da harpa cristã que diz: tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Jesus, diante da tentação, ele vai para o monte orar e buscar ao Senhor. Ele já estava cansado antes da multiplicação. Agora imagine depois de alimentar 5.000 pessoas, todo mundo comer, parar, terminar, até saciar. Imagine o cansaço de Jesus, mas mesmo assim Jesus foi orar. Mesmo cansado, não pare de orar. Mesmo cansado, não pare de buscar. Mesmo cansado, não coloque a oração como uma coisa secundária na tua vida, mas coloque a oração como prioridade. Dobra os teus joelhos e diz: Jesus, renova as minhas forças. Eu estou cansado, eu estou abatido, mas eu creio que o Senhor é poderoso para me renovar. Os discípulos atravessam, vão para o mar, vem uma tempestade. E aqui a minha ênfase não vai ser no milagre de Jesus andar por cima do mar. Os discípulos entram no barco e vão para o outro lado. Jesus diz: eu vou orar, depois eu acompanho vocês. Levanta a tempestade, os discípulos remam, não conseguem vencer a tempestade. Daqui a pouco já estava escuro, na 4ª vigília da noite. Entre 3 e 6 horas da madrugada, desde a tarde, eles estavam no mar remando, se esforçando. Agora o Filho de Deus, que João apresenta como o próprio Deus, vai ao encontro deles. Jesus não pegou Uber, Jesus não foi de táxi, Jesus não usou navio. Ele era Deus, ele não precisava de nada disso. Ele disse: eu vou encontrar os meus discípulos, eles ainda estão perto, ainda estão no meio do mar, não sei quantas horas, e ainda estão aqui no meio do mar. Eu vou encontrando ele por cima das águas. Aí Jesus começa a andar. Irmão, o mar não estava calmo não. Andar sobre as águas já era um milagre, mas andar no meio de uma tempestade é coisa de Deus. Já viu algum homem andando aí por cima das águas, no meio de uma tempestade? Jesus vai ao encontro dele por cima das águas. Aquilo que estava afligindo a vida dos discípulos, Jesus se colocou por cima disso. A tempestade ficou debaixo dos pés de Jesus. A tua luta pode ser grande, a tua dor pode ser grande, as tribulações podem ser grandes, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nesta noite: é que tudo isso está debaixo dos pés de Jesus. Ele está acima. Ele está acima de qualquer doença, Ele está acima de qualquer problema, Ele está acima de qualquer dor, de qualquer luto. Ele está acima, Ele está acima, Ele está acima. E muitas vezes Ele usa todas essas coisas para ir ao nosso encontro. O mar era um problema, era uma adversidade, mas ele foi encontrar os discípulos por cima do mar. Às vezes é na hora da dor que nós nos encontramos com Jesus. Às vezes é em meio a um luto que Jesus se revela para nós. Às vezes é no meio de uma doença que Ele manifesta a glória dEle nas nossas vidas. Muitas vezes Ele chega até nós através das circunstâncias adversas.
Mas eu vou me encaminhar agora para o ponto principal da mensagem. Marcos capítulo 6. Versículo 52. Vai dizer que os discípulos, Emerson, não entenderam o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Viram Jesus multiplicar os pães, viram o povo se alimentar, mas não entenderam o milagre. E uma coisa eu quero te dizer: não saia desta noite sem entender este milagre. Eles não compreenderam, e Jesus não quer que você o siga sem entendimento, não. Jesus, ele quer que a sua fé tenha um firme fundamento. Jesus não quer seguidores que não o conheçam, não. Ele quer pessoas que saibam que ele é, saibam o que ele pode fazer, saibam o que ele já fez. Os discípulos não entenderam o milagre, este era um grande problema. Por que eles não entenderam? Porque o coração deles estava endurecido. Que nesta noite o Espírito Santo quebrante os corações endurecidos. Que o teu coração nesta noite não tenha endurecimento para a voz de Deus, mas que ele esteja sensível à voz do Espírito Santo. Como diz a palavra: se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deixe o solo preparado, deixe o solo molhado, para a semente ser plantada, crescer e produzir. Os discípulos não entenderam. Jesus entra no barco, acalmou a tempestade, eles estão do outro lado. E aí no dia seguinte, olhe só como são as coisas. Num dia, Caio, há uma multidão querendo fazer Jesus rei à força. Um dia a multidão está gritando e dizendo: ei, 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 Jesus é nosso rei. Um dia a multidão está dizendo: este é o profeta que deveria vir ao mundo. Agora no outro dia, a multidão acordou, viu que o barco dos discípulos não estava lá, sabia que Jesus não tinha ido com os discípulos no barco, fizeram carreira e foram para Cafarnaum. Chegando do outro lado, procuraram Jesus. Eles estavam, irmão, se esforçando para seguir a Jesus, sim ou não? Irmão, esse povo corria por onde Jesus ia, eles iam atrás. Jesus foi para o outro lado, eles iam também, eles seguiam Jesus. Mas quando chegou do outro lado, aquela multidão perguntou a Jesus: Rabi, que significa mestre, quando chegastes aqui? Nós não sabemos como o Senhor veio. O Senhor não veio de barco com os discípulos. Nós não vimos outro barco, o Senhor entrar em barco algum. Como foi que o Senhor chegou do outro lado? Jesus conhecendo os corações. E aqui eu quero enfatizar: o que eu acho lindo em Jesus é que ele não se deixa impressionar pela quantidade de pessoas. Ele não se deixa impressionar pelo reconhecimento humano. Ele não se deixa impressionar pelos elogios. Não. Quando nós olhamos para um trabalho e dizemos: se tem muita gente é porque está prosperando, se tem pouca gente é porque alguma coisa está errada, e geralmente atribui a culpa ao pastor. É assim ou não é? Rapaz, não está dando ninguém, você precisa ver. Está triste, o negócio está sério. Poucas pessoas. Mas Jesus não se impressionava com multidão. Multidão para Jesus não era sinal de prosperidade espiritual, assim como poucas pessoas para Jesus não era sinal de falência espiritual. Porque ele conhecia os corações e sabia a intenção pela qual a multidão seguia ele. Como é que chegaste aqui? Eu sei que vocês estão me buscando hoje pelo pão que vocês comeram ontem. Eu sei que vocês estão me buscando não pelos sinais que eu fiz, vocês não entenderam. Vocês estão me buscando pelos pães que eu dei a vocês ontem.
Mas eu digo uma coisa a vocês: se esforcem, trabalhem, gastem energias para ganhar a comida que não perece. Deem todo o empenho de vocês em conseguir a comida que não estraga, que não apodrece, porque é esta comida que produz a vida eterna. Jesus, ao dizer essas palavras, ele começou a falar coisas que não agradavam a multidão. Mas como eu já disse aqui algumas vezes, o propósito de Jesus não era agradar pessoas. O propósito de Jesus não era alcançar multidões, não era conquistar multidões, não, esse não era o propósito. Jesus estava disposto a falar a verdade, ainda que a verdade fizesse com que ele se tornasse impopular, ou que as pessoas o abandonassem. Jesus não negocia com a verdade, e eu e você, irmãos, não podemos negociar com a verdade. A verdade para o cristão é inegociável. A verdade para o cristão, ela não está em jogo, ela não está em xeque. Ainda que você perca, fique com a verdade. Ainda que você deixe de ganhar, fique com a verdade. Porque nós seguimos a verdade, e a Bíblia diz que se dissemos que andamos com Ele, precisamos andar como Ele andou. Ande na verdade, viva na verdade, siga a verdade, seja verdadeiro. Vocês estão me buscando pela motivação errada. Vocês estão me buscando pensando que eu vim para saciar as necessidades físicas ou terrenas de vocês. Estão enganados. Até hoje multidões estão se aglomerando, buscando um Jesus que não é o da Bíblia Sagrada, buscando um Jesus que veio para realizar os teus sonhos, buscando um Jesus que veio para te abençoar apenas terrenamente, buscando um Jesus que faz o milagre que eu quero, o milagre na hora que eu quero, quando eu preciso, buscando um Jesus que veio te fazer viver na terra melhor. Tá cheio, pessoas procurando Jesus pela motivação errada, pessoas seguindo a Cristo com a motivação errada. Ei, Jesus quer que você o siga, Jesus quer que você o ame, Jesus quer que você siga os passos dele, mas ele quer que você o siga pela intenção correta, pela motivação correta, porque ele sonda o meu e o teu coração. Trabalhai pela comida que não perece e não pela que perece. Como ele falou de trabalho, os homens disseram: como é que nós vamos trabalhar para Deus? E Jesus vai dizer: o trabalho que vocês têm para fazer é crer naquele que ele enviou. Eles reconheceram Jesus como um grande profeta, queria atender às necessidades terrenas que eles tinham. Jesus seria o líder, o libertador político, aquele que iria se levantar com um grande exército. E aqui ele já contava com 5.000 homens dispostos a segui-lo e formar uma grande guerrilha. Como é que nós vamos trabalhar? Vocês precisam crer naquele que me enviou, porque eu sou enviado de Deus. As pessoas olhavam para Jesus, mas ainda o viam como o filho de Maria, ainda o viam como o filho de José, o carpinteiro. Eles não conseguiram discernir que aquele era o Messias prometido, o enviado de Deus para salvar a humanidade, não das suas necessidades físicas, mas das suas necessidades espirituais, que eram muito maiores. Creia naquele que ele enviou. Irmão, num dia a multidão está aplaudindo Jesus e o fazendo rei. No outro ela está dizendo: qual é o sinal que o Senhor vai fazer para a gente crer? O homem já tinha curado,
Jesus já tinha feito maravilhas, tinha alimentado todos eles, e eles agora queriam mais milagres, Ricardo, para crer em Jesus. Quem vive de milagres é assim: se Jesus fizer, eu estou crendo que Ele está na minha vida. Se Jesus não fizer, é porque Ele não está na minha vida. Uma fé baseada em milagres é assim: se acontecer do jeito que eu espero, é porque Deus está comigo. Se não acontecer como eu espero, é porque Deus não se importa comigo, é porque Deus me esqueceu ou Deus me abandonou. Mas não é esse tipo de fé que Jesus requer de nós. Não é esse tipo de fé que o Senhor espera de cada um de nós. Aquele que vive de milagres, ele sempre quer ver mais milagres, e ele nunca chegará ao ponto de crer verdadeiramente em Deus. Porque quem crê em Jesus, crê nele, ele fazendo ou ele não fazendo, ele abrindo ou ele não abrindo, ele curando ou ele não curando, ele fazendo ou não fazendo, ele crê em Jesus, porque ele crê que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Jesus agora vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês falaram da Bíblia, querendo falar de Bíblia com Jesus. Os nossos antepassados comeram maná do céu, lembra? O pão deles, olha, foi do céu, viu? O pão que Moisés deu foi do céu. Quer dizer, o pão de Jesus era inferior, porque ele pegou os pães daquele rapaz e multiplicou. E os antepassados pegaram um pão que descia do céu. Então, indiretamente, ele não era tão grande como, por exemplo, Moisés era. Aí Jesus, que sabia de Bíblia mais do que todos eles, Jesus vai dizer: primeiro, não foi Moisés quem deu pão. Quem deu pão foi o Pai. Quem deu pão foi Deus. Quem enviou o maná foi Deus. Segundo, o verdadeiro pão do céu, ele é superior ao maná do deserto. Porque quando as pessoas estavam murmurando por terem sido libertadas do Egito, quando elas estavam reclamando com Moisés, porque no Egito tinha fartura, no Egito tinha pão, no Egito tinha carne, quando Moisés falou com o Senhor, Deus viver na provisão de Deus. Por quê? Alguns tentaram guardar, e quando eles faziam isso, o pão se estragava. Tinha que ser o pão todo dia, o pão dado por Deus, dependência de Deus. 40 anos do deserto, 40 anos que Deus fez chover o pão do céu para alimentar aquele povo no deserto. Mas o verdadeiro pão, ele é superior, porque ele não estraga. O pão perecia, estragava. E além disso, quem comia o pão também perecia, porque morria. O pão era apenas um tipo, uma sombra daquilo que seria o verdadeiro pão. O pão apontava para o pão que viria descido do céu, que era Jesus Cristo de Nazaré. Mas quem comia do pão, o maná, morria. O maná, ele perecia. O maná se comia com os dentes e saciava a necessidade física. Mas o pão que Jesus vai apresentar, ele é superior. Por quê? Primeiro, porque ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Porque este pão, ele não se estraga, ele não perece, ele não apodrece, mas é o pão que gera a vida eterna. Quem comer deste pão, disse Jesus, viverá para sempre. Quem comer deste pão não morrerá, mas viverá eternamente. O pão que Jesus estava apresentando era superior. Por quê? Porque quem comesse do pão não iria perecer, mas iria viver eternamente. Segundo lugar, o pão que Jesus dá é superior. Por quê?
Porque enquanto o maná era se comido com os dentes e saciava a necessidade física, o pão que desceu do céu, ele é apropriado através da fé. E ele não alimenta a nossa necessidade física, mas ele alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Jesus estava dizendo: eu sou o pão verdadeiro. Vocês não precisam do pão terreno mais do que o pão espiritual. A maior necessidade de vocês não é física, é espiritual. Vocês precisam se apropriar através da fé do verdadeiro pão de Deus, que sou eu, Jesus Cristo. O milagre era apenas uma ilustração. Ele era repartido e saciava a fome da multidão. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. Irmãos, não tenha coração endurecido. Porque quem tem coração endurecido não entende as coisas espirituais. Quem tem coração endurecido não ouve a voz do Espírito Santo. Jesus estava dizendo claramente que ele era o pão vivo, mas os homens não entendiam. Eles interpretavam as palavras de Jesus em sua literalidade. Ele está mandando a gente comer o corpo dele. Ele está mandando a gente beber o sangue dele. Meu Deus, que discurso duro. Vamos sair daqui, vamos embora. Ele está dizendo que é para a gente comer do corpo dele. Ele é o pão, o corpo dele é o pão, então é para a gente comer ele. Esse homem é canibalista, vamos embora. Cadê a multidão que estava ontem? Jesus, Jesus, Jesus. Ei, Jesus é nosso rei. Cadê aquela multidão que queria carregar Jesus no braço? Cadê aquela multidão que queria fazer Jesus o seu líder? Cadê aquela multidão que estava seguindo e buscando ao Senhor? Se a tua fé não estiver baseada na palavra de Deus, conte os dias até você abandonar Jesus. Se a tua fé não estiver baseada na palavra de Deus, vai ser como uma casa plantada sobre a areia. Quando vierem os ventos, quando descerem os rios, quando vier a chuva, ela não subsistirá, mas ela irá à ruína. Mas aquela casa que está alicerçada na rocha, vem a chuva, descem os rios, assopram os ventos, cai casa de um lado, cai casa do outro, o terremoto passa, mas a casinha está de pé. Fica poucas casas, mas as casas que ficam estão de pé. E por que elas estão em pé? Porque elas estão alicerçadas na rocha. Buscavam a Jesus pelos motivos errados. E aqui eu pergunto a você: por que você tem seguido a Cristo? Por que você tem buscado o Senhor? Será que você está só marcando presença no culto de domingo? Ou será que você verdadeiramente está seguindo os passos do Mestre, sabendo que Ele é o pão, que você precisa se alimentar diariamente para ter vida espiritual e vida com abundância? Por que é que você está seguindo a Ele? Será que você está o seguindo porque você encontrou uma namorada na igreja? Porque os seus pais te trazem? Porque você não gosta de Faustão e não tem uma programação melhor para o seu domingo à noite? Será que é por isso que você está aqui? Eu quero crer que não. Eu quero crer que se você está aqui, se você segue a Jesus, é porque você sabe que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que só Ele tem palavras de vida eterna. Através da graça, Ele alimentou a multidão, mas com a verdade, Ele perdeu a multidão.
Através da graça, Ele matou a fome, mas com a verdade, as pessoas o abandonaram. Mas o que importa? O que importa é fazer a vontade de Deus. Ele disse no seu discurso: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ei, escute isso e guarde no seu coração. Você não está aqui nesta terra para fazer a sua vontade. Você está aqui nessa terra para fazer a vontade daquele que te enviou. Ouça a voz de Deus te chamando e diga: eis-me aqui, Senhor. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não for a tua vontade, você vai ser um daqueles da multidão que vai dizer: para mim já deu, para mim já chega, agora eu vou deixar de caminhar, eu não preciso de igreja para servir a Jesus, eu vou servir agora do meu jeito, porque eu não preciso estar com pessoas para prestar culto a Deus, eu cultuo Ele na minha casa mesmo. Eu não preciso ter pastor, eu não preciso ter liderança, porque eu mesmo sou direcionado por Jesus. Será que você vai ser um daqueles que vai estar no meio do caminho largo, no meio daquela porta larga, que vai caminhar e no final será destruição e morte? Ou você vai estar no meio dos discípulos? Finalizando em 5 minutos. A multidão foi embora. A multidão deixou Jesus, Caio. Tem pessoas que são assim. Um dia é muita êxtase. Um dia é muito glória. Um dia é muito poder. Um dia são muitas línguas estranhas. Um dia é muito manto, é muito terra. No outro dia, não quer nem saber de Jesus. Já encontrou alguém que vive assim, nessa inconstância? Jesus quer que você o siga e que a sua fé seja uma fé fundamentada na palavra, uma fé com conhecimento, com base, que as pessoas possam perguntar a você e dizer por que você o segue e que você tenha o que responder. Não diga porque minha mãe sempre me levava, porque eu fui levado desde criança, porque eu cresci assim, porque eu me acostumei aí. Não, eu sigo a Ele porque Ele é o dono da minha vida. Eu sigo a Ele porque Ele me amou primeiro. Eu sigo a Ele porque Ele pagou o preço para me resgatar do pecado. Eu sigo a Ele porque eu estava morto espiritualmente e Ele me deu vida, vida com abundância. Eu sigo a Ele porque Ele prometeu que vem me buscar para morar no céu. Eu sigo a Ele porque em todos os momentos Ele está comigo e não me desampara, nas horas boas e nas horas ruins. Eu sigo a Ele porque eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará até o Pai se não for por Ele. Eu sigo a Ele porque Ele me resgatou, me tem sustentado, me deu o seu Espírito Santo para a minha vida, e até hoje Ele tem me sustentado. Eu sigo a Ele porque eu tenho uma fé e uma convicção de que Ele é real, porque quando eu dobro os meus joelhos, eu falo com Ele, escuto a sua voz, porque eu já vi Ele fazer milagres na minha vida e na vida dos meus. Eu sigo a Ele porque eu sei que Ele é o melhor para mim. Os discípulos disseram: foi embora todo mundo. Se Ele não aliviar esse discurso, Ele vai ficar só. Se Ele não aliviar o discurso, não vai ficar ninguém. Sabe o que Jesus fez? E vocês?
Quando eles acharam, Caio, que Jesus ia aliviar para não ficar sozinho, aí Jesus pegou aqueles que estavam mais próximos, que ele tinha mais intimidade, e disse: vocês vão não também? A porta está aberta. E vocês não vão não? Olha aí o povo indo. Vão acompanhar o povo não? A multidão, a maioria, está indo embora, a maioria. Vocês não vão não? Olha aí o povo indo embora. Vão ficar? Aí Pedro, que apesar de ser intrépido, muitas vezes impulsivo, Pedro ali, movido pelo Espírito Santo, representando os demais discípulos, ele vai dizer: para onde iremos nós? Nós estamos diante do dono da vida. Nós estamos diante do pão que desceu do céu. Nós estamos diante do Deus que anda por cima das águas. Nós estamos diante do homem que alimentou uma multidão com apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Para onde é que eu vou? E aqui, encerrando com a última aplicação. Jovem, o mundo vai dizer: aqui é melhor. O mundo vai dizer: aqui você vai ganhar mais. O mundo vai dizer: aqui você vai ter alegria verdadeira. O mundo vai dizer: aqui você vai aproveitar o que você não aproveitou até hoje. O mundo vai dizer: aqui você vai ser feliz de verdade e você nunca estará sozinho, porque os seus amigos estarão sempre te rodeando. O mundo vai dizer: aqui você vai ver o que é ter muito prazer, muita alegria, muito gozo. Aqui você vai ver o que é vida verdadeira. E que você tenha a mesma convicção daqueles discípulos: eu já estou no melhor lugar. Eu já estou no melhor lugar. O melhor lugar é este, Lisandro, é na presença do Senhor. O melhor lugar é este, é servindo a Deus. O melhor lugar é este, é entregando a tua juventude ao dono da tua vida, é se desgastando na obra do Senhor. O melhor lugar é este, trabalhando não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Você está no melhor lugar, você está diante de Jesus. Quem é discípulo fica. Quem é discípulo não vai embora. Quem é discípulo fica com Jesus até o fim. Quem é discípulo, a adversidade vem e ele diz: eu vou morrer, mas eu vou morrer com o meu Senhor, e eu sei que Ele me aguarda nas mansões celestiais. Quem é discípulo faz como Estevão, sendo apedrejado, mas não negando a sua fé. Quem é discípulo faz como João Batista, mesmo tendo a sua cabeça degolada, mas foi fiel até a morte. Quem é discípulo faz como Paulo na prisão, mesmo diante de tantos açoites, de tantas chicotadas, mas ele louvou e orou ao Senhor. Quem é discípulo fica. Deixa a multidão sair. Deixa a multidão ir embora. Deixa a multidão voltar. Quem é discípulo fica. Que você possa ficar com esta palavra no seu coração. Siga a Jesus com a motivação correta. Não siga um Jesus que veio satisfazer as suas necessidades. Siga um Jesus que veio para te salvar e te resgatar do pecado. Siga a Jesus, mesmo que te abandonem, mesmo que se afastem de você. Siga a Jesus, porque o final daqueles que ficam será glorioso. Que Deus nos abençoe.